Cara, tu trouxe um mapa. Tu nunca trouxe um mapa. Tu é professor mesmo, né, cara? Meu, não dá pra falar disso daqui sem o mapa, entendeu? É um exercício mental que você fica imaginando, você não captura, você não absorve. Quando você olha pro mapa, você visualiza, você entende, você fala, tá. E você realmente entra na noção. E ainda mais pra mim, que falo de geopolítica, né? E geopolítica é sobre geografia, sobre mapa, sobre posição, localização. Então, trouxe o mapa. Entendi. Pô, bom... Não vai ficar só no mapa, mas enfim, o mapa tá aí para quando a gente explicar fizer. então para todo mundo o que são esses estados em azul, o que são os em amarelo, e obviamente a Rússia tá ali no canto, todo mundo deve estar vendo. Sim, tá aqui, né, em vermelho. Perdão, vermelho, isso aí, olha o daltônico. Bom, esse mapa é um mapa da Europa, né? Enfim, é um pedaço já da Eurásia, que é esse continente gigante aqui não dá para ver no mapa inteiro, que é onde está Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, todos os países da Ásia Central. O Borá mora ali. Isso. E aqui é o resto da Europa. E esse mapa aqui é o mapa que mostra a OTAN. Você já ouviu essa palavra um milhão de vezes nas últimas 2 semanas. OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar. Todos os países em azul são os países membros da OTAN. E do lado de lá, a Rússia, né, que era o inimigo, ou que é o inimigo, hoje claramente é de novo, que foi o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar que contrapunha essa aliança do Ocidente. E aqui é a configuração atual. Então, todos em azul são os países que hoje fazem parte da OTAN. E os em amarelo são os que não fazem parte. E óbvio que a Ucrânia está aqui no meio. Inclusive, se a gente olhar bem, a Ucrânia, ela parece, né, simboliza uma ponte, de conexão entre o quê? Entre o Ocidente e o Oriente. Então, ela tem um papel central aqui de conectar os dois lados. A Europa, apesar disso daqui ser o leste da Europa, ainda é o Ocidente, a parte da Europa, com o que é o Oriente. E ela é estratégica, olha o tamanho dela, né? Comparado com os outros. E ela está exatamente nessa fronteira dos dois mundos, do choque dos dois mundos. Por isso que ele é um estado tampão, pivô, ponte, chave, né, no que nós estamos assistindo tudo. Então, Roque, comenta uma coisa. Eu acho que as pessoas não sabem que a OTAN, os países da OTAN fazem contato direto com a Rússia. E a gente está vendo isso no mapa. Comenta isso aí pra gente. Explica isso. Fazem, e essa é parte do problema, assim, né? Na verdade, o que a OTAN é? É uma aliança militar. O que significa você ter uma aliança militar? Sozinho você não se garante. Você precisa de amigos para te protegerem e para te ajudar, porque você não é forte o suficiente. Estamos falando basicamente dos Estados Unidos, né? Isso, que é o aliado principal, assim, que sustenta isso daqui. Que inventou isso tudo também, né? Isso, porque depois da Segunda Guerra Mundial, né, você tinha uma situação e você precisava resolver 3 problemas. Um deles, manter a Rússia fora disso daqui. 2, manter os Estados Unidos dentro. 3, manter a Alemanha calma, apaziguada, quieta. E aí, os Estados Unidos adotou 3 políticas para fazer isso acontecer. A primeira, manter a Rússia fora. Vamos criar uma aliança militar de todo mundo da Europa juntos para conter o avanço disso daqui, desse inimigo. E aí criou-se a OTAN. A segunda, vamos manter os Estados Unidos dentro. A Europa estava destruída, precisava ser reconstruída. Os Estados Unidos sabiam que se a Europa não fosse reconstruída, a ideologia comunista ia ter tração. As ideias revolucionárias de destruição iam estar num campo fértil. Toda destruição, pobreza, todo falta mundo de... puto. Assim, e foi, na verdade, numa situação parecida com essa que nascem os regimes fascistas, que são ideologias malucas de extermínio em massa, também com uma condição econômica ruim. Então, os Estados Unidos estavam muito preocupados como que a Europa ia parar de buscar a guerra, ia se tornar um lugar, né, próspero, aliado, parceiro comercial. Só que estava tudo destruído. E aí os americanos falaram assim, então eu preciso reconstruir a Europa rapidamente, porque senão qualquer ideia afetada vai tomar conta de novo desse continente. Nessa época a gente está falando também de um mundo que ainda existia a União Soviética. Isso, nós estamos falando pós-Segunda Guerra, logo que acabou a Segunda Guerra. Tá. E aí os Estados Unidos falaram assim, plano Marshall. Eu preciso reconstruir a Europa.
E aí os Estados Unidos põem muito dinheiro para reconstruir a Europa. E aí ele tá dentro, ele tem um interesse, ele precisa dessas economias funcionando, porque ele era a única democracia pós-guerra ali, ele precisava de alguém junto com ele para lidar com esse grande problema que era a União Soviética. Então resolvemos 2 dos 3 problemas, aí falta o terceiro, que era a Alemanha calma. E por que a Alemanha calma? Porque a história, né, da Europa nos últimos séculos ali tinha sido as brigas da Alemanha com a França, a Alemanha, Reino Unido. Então, precisamos acalmar a Alemanha. Como é que a gente resolve principalmente a briga desses 2, França e Alemanha? Vamos criar uma união onde eles vão estar numa aliança trancados, interdependentes economicamente. E essa união se chama União Europeia. Então, nasce dali os Estados Unidos com um laço econômico muito forte e a consolidação de democracias aqui. Então, a parceria dos Estados Unidos com eles. Nasce a OTAN, para segurar a União Soviética. E nasce a União Europeia. Então, pelo que você está falando, a União Europeia, a principal ideia dela era apaziguar os ânimos ali entre Alemanha e França. Era um projeto de trazer a paz para a Europa. A Europa é um continente que passou mais de 1000 anos, milênios, se destruindo e se matando. E fizeram as 2 maiores guerras que a gente tem conhecimento, as 2 guerras mundiais. Então, o projeto era como é que a gente traz a paz perpétua para esse continente? Vamos trancar eles numa aliança econômica, política, onde são todos parte do mesmo mundo, são a mesma coisa. Vamos transformar a identidade deles. Vamos fazer eles pararem de pensar em termos de... Claro que esse é um projeto lá na frente, nem hoje ele está... nem hoje ele chegou nesse ponto. Vamos tirar um pouco a ideia das identidades nacionais, vamos abafar um pouco isso e vamos criar uma identidade comum maior. Qual? Pô, somos todos europeus. Eu sou alemão, você é francês, você é isso, você é aquilo. O projeto europeu nasce, né, da União Europeia nasce com essa função e com essa ideia.